Hoje à tarde eu mostrei uma entrevista que foi a entrevista do presidente da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. O presidente da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados escolheu que é bolsonarista e que é a favor da anistia geral e restrita, Master Blaster, bibibi, bobobó. Ele escolheu um cara para fazer o relatório, ele escolheu um deputado para fazer o relatório de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro. Sabe quem ele escolheu? Ele escolheu um amigo do Eduardo Bolsonaro, que é bolsonarista e fez campanha pro Bolsonaro, para fazer o relatório de cassação do Eduardo Bolsonaro. Agora preste atenção, quem não viu a entrevista de hoje à tarde, depois veja a live de hoje à tarde. Eu já vou direto aqui pro cara que vai escrever o relatório. Cara, vergonha alheia. Vamos lá, presta atenção. Vergonha alheia, total. Do Eduardo, tem uma ligação com ele? Como é que vai ser feita essa relatoria? Como é que o senhor pretende trabalhar, deputado? Boa tarde. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Nós pretendemos conduzir a relatoria da maneira mais equidistante e imparcial possível. É preciso registrar que atua o mais equidistante. O que é equidistante? É equino? É distante de um cavalo? O que é isso? Equidistante. O que é isso? Mais de 25 anos como delegado de Polícia Federal, então tenho expertise na condução de investigações criminais. O processo administrativo na Câmara dos Deputados não guarda tanta diferença das investigações criminais. Nós vamos garantir ampla defesa e contraditório. Nesse primeiro momento, é o primeiro momento em que analisaremos aquilo que a gente chama de juízo primeiro, ou juízo primário de admissibilidade, em que a gente analisa se a representação ela é inepta ou se carece de justa causa. Ele vai analisar, eu vou analisar se tem justa causa. Será que tem justa causa? Será que todo dia o Eduardo Bolsonaro falando que Alexandre de Moraes, eu vou te pegar, que eu vou pegar tua família, que é Magnitsky, que sou eu responsável. Tipo assim, o cara é réu confesso, mas ele, que é amigo do Eduardo Bolsonaro, ele é um cara técnico, então ele vai analisar ainda. Ou seja, ele deve morar onde? Ele deve morar em Marte, né? Ele deve morar em Marte, ele não tá sabendo de nada. Feita essa análise, submeto esse primeiro relatório ao Conselho de Ética e o Conselho de Ética, por intermédio do seu colegiado, Ana Cristina, eu sei que ele falou equidistante, que é da mesma distância de todas as partes. Eu sei, eu tô zoando. É porque quando a gente fala de bolsonarismo, a gente fala basicamente de equinos, né? Com todo respeito aos equinos, né? Que não podem ser comparados a bolsonaristas, mas é basicamente essa a inteligência deles, né? Vamos lá. Decide pelo início do procedimento administrativo ou não contra o deputado Eduardo Bolsonaro, o que deve acontecer já a partir da próxima semana. Sakamoto. Deputado, obrigado aqui pela presença, né? Vocês vão sentir vergonha dessa entrevista, gente. Vocês vão sentir vergonha, olha só. Agora, sem querer que o senhor adiante qualquer juízo, eu gostaria de que o senhor analisasse um pouco como é que está o clima da Câmara dos Deputados, porque o deputado Eduardo Bolsonaro vem sendo acusado de estar nos Estados Unidos, né, neste momento, exatamente pressionando e incitando o governo Donald Trump a agir contra o governo brasileiro no sentido de pressionar ou pela aprovação de uma anistia ou antes mesmo junto ao STF, enquanto o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor sente o clima da Câmara dos Deputados com relação ao deputado Eduardo Bolsonaro? Tem muita gente que a gente tem ouvido, conversado, inclusive pessoas que são da oposição, que estão bastante chateadas com a pressão que o Eduardo vem fazendo, vem agindo fora, né? E acham que isso acaba, inclusive, atrapalhando a imagem do Legislativo. Sem antecipar o mérito sobre a representação apresentada pelo PT, eu enxergo uma certa polarização também na Câmara dos Deputados. Não há um consenso nesse momento sobre qual posição a ser adotada. Nós compreendemos. Gente,
não há um consenso sobre qual posição será adotada contra o Eduardo Bolsonaro. Como se houvesse uma grande dúvida do que ele está fazendo. Ninguém sabe o que ele está fazendo. Faltam provas, tá bom? Vamos lá, olha só. Vemos com certa clareza que essa posição ela vai resultar a partir da instrução desse processo disciplinar conduzido pelo Conselho de Ética e, evidentemente, se isso acontecer, nós vamos trabalhar com a possibilidade de assegurar o deputado Eduardo Bolsonaro, contraditório e ampla defesa. Onde... Vocês já viram que não vai dar nada, né? Eles vão possibilitar ao Eduardo Bolsonaro o contraditório e ampla defesa. Como é que você faz o contraditório de réu confesso? Como que é isso? Excelência, fui eu mesmo que mandei as sanções, eu mesmo que viajei, eu tô lá, eu vou perseguir o Alexandre de Moraes até onde der, e eu já mandei dar Magnitsky também, já mandei sancionar a mulher dele, filho, eu quero que todo mundo se exploda, e eu inclusive falei no outro vídeo que se tiver terra arrasada, pelo menos eu me vinguei, que se lasque todo mundo. Como é que você faz o contraditório pra isso aí? Como que é? Aí ele depois, o Eduardo Bolsonaro vai falar assim, não, é isso mesmo, é Magnitsky todo mundo mesmo, eu tô trabalhando contra mesmo, e eu quero que o Alexandre de Moraes caia, e é na base da força mesmo. Mas o contraditório é que eu tô certo, o contraditório é isso aí. Gente, assim, dá vergonha alheia. Onde ele poderá arrolar até 8 testemunhas e, de fato, ser ouvido e apresentar a sua versão sobre os fatos. É importante ficar claro que as duas conclusões elas são absolutamente indissociáveis entre si. Ou se entende que o deputado Eduardo Bolsonaro ele está no livre exercício do seu mandato parlamentar e, portanto, ele pode se manifestar como bem entende, ou se entende que ele, de fato, está a atentar contra as instituições democráticas de nosso país. Claro. Ou ele está atentando contra o país, ou ele está se manifestando livremente. É assim, uma pessoa vai lá, quer se manifestar livremente, ela vai lá e enfia a faca no amigo. É uma manifestação livre, eu tenho minha liberdade de me manifestar enfiando uma faca nas suas costas. E no pai, não, eu tenho livre manifestação de mandar um míssil aqui pro Brasil. Quem é que vai me impedir? A livre manifestação. Artigo 53 do Regimento Interno da Câmara. Artigo 53 da Constituição Federal, né? É o livre exercício do mandato. O mandato, você pode mandar bomba pra cá, você pode pedir pra invadir o país, você pode mandar sanção econômica, é tudo livre exercício do mandato, tá? Vai ter o contraditório. Nosso país. O que nós devemos fazer é permitir que ele possa apresentar a sua versão sobre os fatos. Gente, o Eduardo Bolsonaro dá a versão dos fatos dele todo dia pelo Instagram e pelo YouTube. Todo dia. Aí esse aqui, o técnico, não sei do que, o técnico fala assim, não, ele terá a possibilidade de dar a versão dos fatos dele. Cara, não tem versão dos fatos dele. A versão dos fatos dele estão materializadas em ações. Não tem versão dele, não existe isso. Trabalhar em cima das garantias constitucionais que lhes são devidas e, assim, nós vamos apresentar uma conclusão em nosso relatório, submeter essa conclusão ao Conselho de Ética, que, por intermédio do colegiado de 21 pessoas nesse primeiro momento, ou seja, são 21 deputados de diversos... Cara, é muito ridículo, né? As pessoas tentarem ser técnicas com uma coisa esdrúxula dessa, né? É muito ridículo, né? É tipo assim, tem o vídeo do cara... Tipo assim, dando 82 facadas na vítima. Tem o vídeo dele, aparece a cara dele, ele fazendo assim pra câmera. É isso aí. Fui eu. Aí ele vai dar a versão dele do contraditório. Cara, que bizarro, velho. De diversos partidos e diversas origens regionais que irão decidir o rumo que se tomará o nosso parecer.
Oi, deputado, Dani Lima aqui, Dani, você tá agradecendo também a sua participação. Tava cortado o áudio. Agora tá me ouvindo? Chegou. Agora tá ouvindo. Deixa eu falar, então, boa tarde de novo para o deputado. Deputado, obrigada. Dani Lima aqui falando com o senhor. É interessante o senhor ter ressaltado de sair da sua expertise como delegado, porque o caso do deputado Eduardo Bolsonaro tem uma singularidade que é a questão dos registros produzidos pelo próprio parlamentar e divulgados pelo próprio parlamentar nas redes sociais dele, atribuindo, chamando para si o resultado das sanções que foram aplicadas tanto a diversos setores da economia do Brasil quanto a integrantes do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República, agora sabemos do STJ e até da Polícia Federal. Sanções que vão do visto até a mais gravosa Lei Magnitsky sobre a família, o Instituto do ministro Alexandre de Moraes. A partir dessas provas, eu diria, produzidas por ele, o espaço... Fernanda SP, eu não conheço a Fernanda SP. Fernanda, se você é bolsonarista, eu já disse, você manda um superchat de R$50 que eu leio a sua mensagem. Se você não quiser mandar superchat de R$50, você liga nesse telefone aqui, ó, e a gente debate ao vivo, tá? Então os bolsonaristas aqui na live tem dois meios de falarem comigo. Muito fácil. Ou você não é pobre de direita e você manda R$50, eu leio sua mensagem, ou você liga aqui nesse telefone e a gente debate ao vivo. Tranquilo. Tranquilaço. Espaço para discutir se fez ou não, porque ele próprio está atribuindo a si responsabilidade, me parece diminuto. Pelo que eu estou entendendo, então, o caminho da dúvida que o senhor vai ter de meditar é sobre se a defesa de sanções à economia do Brasil está dentro do escopo do que ele pode fazer como deputado por ter garantia de liberdade de expressão. É isso? Dani, é um prazer falar contigo, obrigado pela pergunta. Basicamente, é esse o escopo, sim, da nossa atuação. Evidentemente, muita coisa ainda carece de robustez probatória, ou seja, é preciso... Vocês não escutaram errado. Para este cara aqui que fará o relatório da cassação do Eduardo Bolsonaro, ele falou que o processo carece de robustez. Vocês não escutaram errado. Carece de robustez probatória. Vocês não escutaram errado, tá? Para ele, eu, você e todos nós que estamos aqui somos grandíssimos imbecis, tá? Ele acha que todo mundo é imbecil. Então, decorem o nome desse deputado. Deputado Marcelo Freitas, do União Brasil de Minas Gerais. Deputado Marcelo Freitas. Ele acha que você é imbecil e ele é esperto, tá? Olha o que ele falou sobre Eduardo Bolsonaro. Ainda carece de robustez probatória, ou seja, é preciso, inclusive, que na representação se colha mais elementos de convicção apresentados na representação originária do próprio PT. Nós vamos... Carece de robustez probatória. O Eduardo Bolsonaro falando que ele é o responsável por tudo não é prova. Mano, tem que ser muito otário pra votar num cara desse, gente. Olha, se tu vota num cara desse aí, cara, tu é um jumento, tu é um merda mesmo, tu é um bosta. Nós vamos ouvi-lo e é preciso ficar claro que existe uma corrente no parlamento brasileiro. Obviamente, essa corrente ela não é uma corrente absoluta ou consensual, que entende que o deputado Eduardo Bolsonaro encontra-se no livre exercício do seu mandato e, portanto, teria o direito de se expressar como quiser e até mesmo de buscar se resignar contra a situação que tem acontecido em nosso país. Nós vamos, evidentemente, apreciar isso no nosso relatório de maneira técnico-política. É importante ficar claro, aqui não se trata de um julgamento judicial, que seria uma visão técnico-jurídica, mas uma visão técnico-política. E a conclusão do meu relatório será submetida ao escrutínio de 21 deputados inicialmente, e qualquer que seja a posição tomada pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, ou seja, no sentido de absolução e arquivamento, ou no sentido de condenação à suspensão ou perda do mandato, essa decisão será posteriormente encaminhada
ao plenário da Câmara dos Deputados para que, pela sua composição dos 503 deputados, defina o futuro político do deputado Eduardo Bolsonaro. O que eu posso me comprometer é de apresentar o meu relatório bem antes do término do prazo regimental que nos fora concedido inicialmente de 90 dias. Perfeito. Deputado, deixa eu fazer uma réplica muito rápida aqui. Então, o senhor foi muito claro, o juízo é político mesmo, o juízo é da Câmara, e o senhor fala, né, está no livre exercício do mandato. O deputado já extrapolou as folgas não, né, as pautas a que teria direito. O deputado não vem participando nem da votação da urgência da anistia, que é o projeto que mais interessa à família dele agora. É possível dizer que o parlamentar que já extrapolou as pautas está fora do Brasil sem uma justificativa formal, né, de doença ou qualquer tipo de coisa, está no livre exercício do mandato, está exercendo o mandato, porque mesmo as faltas já poderiam levar a uma punição, não é isso, pelo parlamento? Não, Dani, não é isso. Tecnicamente, a sua afirmação ela não está correta. Para que um parlamentar ele seja afastado em razão das suas faltas, é preciso que se ultrapasse 1/3 das sessões deliberativas ordinárias. Como é que... Gente, é o seguinte, se você faltar 1/3, se você faltar 1/3 no seu trabalho, o que acontece com vocês? De 30 dias, vocês faltam 10. O que acontece com vocês? Se em 30 dias de trabalho, vocês faltarem 9 só, 1/3 não, 9, só 9 dias só, o que acontece com vocês? Deputado não, tá? Deputado fica de boa. Deputado pode faltar até 1/3. 1/3. Ele só precisa trabalhar 2/3 do mandato. Acredite se quiser. Como é que isso é feito, essa apuração? Se isso realmente tivesse acontecido, a própria mesa diretora poderia decretar a perda do mandato parlamentar do deputado Eduardo Bolsonaro. Então, a nosso sentir, essa apuração ainda não foi efetivada. É preciso se computar a quantidade de sessões ordinárias no decorrer do ano legislativo para que só após esse cômputo se possa dizer se ele superou ou não 1/3 de faltas nas sessões ordinárias deliberativas. Até esse momento, o que eu posso asseverar com absoluta transparência e clareza é que não é possível afirmar que o deputado Eduardo Bolsonaro faltou a mais de 1/3 das sessões deliberativas ordinárias. Agora, é claro que os deputados representam a sociedade, né? Como é que explica para a sociedade, né, que um deputado que já faltou tantas vezes está ausente do país e se diz batalhando por causas que são contrárias ao país, como punições, sanções, né, à economia nacional, ele mantém o cargo, né? Como explicar isso para a população de São Paulo que o elegeu e do país, né? A população pela qual ele deveria trabalhar? Bom, é uma pergunta também interessante. É importante deixar claro que até meado de julho deste ano, ele se encontrava licenciado do seu mandato, ou seja, é uma licença regimental prevista no regimento da Câmara dos Deputados. Gente, vocês estavam colocando aqui para mim que faltar 12 dias no trabalho é demissão justa causa, né? Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Faltem 3, 4 dias no trabalho sem nenhum tipo de justificativa muito plausível. Vai dar na mesma, o cara vai te demitir do mesmo jeito, né? O deputado não. Os deputados para que ele possa, de fato, se afastar do seu mandato. A partir de julho, ou seja, já com início no mês de agosto, essas faltas já não estariam acobertadas por essa licença. Então, a contagem de faltas efetivas para efeitos regimentais e efeitos legais... Gente, agora eu queria que vocês imaginassem uma coisa. Vocês faltam no trabalho de vocês, e aí o que vocês fazem nos dias de falta? Vocês vão na empresa concorrente, contar tudo pro concorrente o que se passa na sua empresa, e você vai na internet falar mal da sua própria empresa que paga o teu salário. Imagina o seguinte, que você que está recebendo salário da tua empresa, você vai para a internet,
na sede da empresa concorrente, falar mal da sua própria empresa que está pagando o seu salário. Tá? Você vai lá, você vai pedir para todo mundo boicotar a empresa que está te pagando o teu salário. Tá? É isso que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Só que o Eduardo Bolsonaro não perde o cargo. Vocês com certeza seriam presos, né? Legais, ela é iniciada a partir do mês de agosto desse exercício, obviamente sem levar em consideração outras faltas que aqui não foram computadas no primeiro semestre de 2025. Então é preciso contar aquilo que aconteceu a partir do mês de agosto desse exercício de 2025. E um ponto interessante é que nas quintas-feiras, as sessões plenárias, via de regra, são semipresenciais, ou seja, é possível fazer o registro de presença e a votação, inclusive, pelo aplicativo Infoleg. Então, razão pela qual eu ainda não tenho conhecimento se o deputado Eduardo Bolsonaro está efetivamente a registrar sua presença pelo Infoleg ou não, mas o registro de presença pelo Infoleg, de maneira remota, permite que ele possa, de fato, fazer esse registro e constar como se presente estivesse, como se votando estivesse no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados de nosso país. Então, por esse motivo, esse cômputo precisa ser feito, é necessário um aprofundamento maior para que a gente possa, de fato, chegar à conclusão se ele extrapolou ou não o período de 1/3 das sessões deliberativas ordinárias previstas no regimento interno da Câmara dos Deputados. Deputado, uma dúvida. É possível, ao final, de acordo com o juízo que o senhor vier a constituir a partir dos fatos e da análise das sindicâncias e tudo, que o deputado Eduardo Bolsonaro não seja punido com perda de mandato, mas com uma suspensão? É perfeitamente possível. Desse processo administrativo, existem basicamente 4 conclusões que poderão ser tomadas. A primeira delas é a possibilidade de arquivamento. Tecnicamente é possível se arquivar, e é possível arquivar até, inclusive, sumariamente, pelo Conselho de Ética, se entender que há inépcia da representação, que não haja essa Cara, é muita cara de pau, né, gente? Aspecto. Que pena, caiu o sinal do deputado. Vamos tentar restabelecer o sinal, né? O processo de cassação que pode levar à perda do mandato, cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro, do PL. Peço desculpas pelo problema técnico que aconteceu. Na verdade, 4 conclusões são possíveis, eu retomando a minha linha de raciocínio. A primeira é o arquivamento. A segunda é se concluir por uma possibilidade de advertência, a terceira pela possibilidade de suspensão e a quarta pela cassação ou perda de mandato. Então, são 4 possibilidades distintas que o regimento interno permite que sejam tomadas pelo colegiado, repito, sempre pelo colegiado. O relator tem a função de apenas instruir esse processo administrativo e apresentar suas conclusões, sendo que o seu relatório será votado e pode ou não ser rejeitado pelo Conselho de Ética e, posteriormente, pelo plenário da Câmara dos Deputados. Deputado Dani Lima aqui de novo. E aí, obviamente, não estou dando a informação para o senhor, é só para o nosso assinante, né? Para quem está aqui nos acompanhando sua entrevista. Aliás, está gerando bastante interesse. Até quarta-feira eram 23 faltas, as contabilizadas oficialmente pela Câmara, após o período da licença que o senhor esclareceu aí para a gente quando começou a contar, né? Então, de agosto para cá, 23 faltas. Vamos ver quando a mesa diretora termina o cálculo. Voltando então o senhor me disse aqui pra gente que não vai utilizar o prazo todo, pretende tratar o caso com a urgência que a atenção da opinião pública está cobrando. Queria saber se o senhor já tem um cronograma de trabalho mais claro, bem estabelecido, para que a gente possa, inclusive, acompanhar a execução desse cronograma, quando é que o senhor leva o seu primeiro relatório sobre a admissibilidade, né? Ou seja, se cabe ou não avaliar se Eduardo Bolsonaro, grosso modo, estaria infringindo em lesa pátria, né? Quando o senhor deve apresentar isso já e como a gente pode acompanhar esse cronograma? Dani, eu já devo apresentar esse relatório preliminar, no mais tardar até terça quarta-feira da semana que vem. Submeto esse relatório ao crivo da presidência do Conselho de Ética. A presidência do Conselho de Ética já deve... Gente, esperem por um relatório ridículo. Eu tô louco pra ler o relatório desse cara aí. Pelo jeito ele vai fazer um relatório dizendo que o Eduardo Bolsonaro é um deputado aguerrido e que ele tem o direito de fazer o que ele quiser porque é pelo bem do país. Vai ser uma bosta assim, tá? Deve chamar uma nova sessão para a gente ler o relatório e deliberar na terça-feira seguinte, da semana seguinte,
e a gente já vota esse relatório. Se eventualmente houver o recebimento dessa admissibilidade, abre-se o prazo para que o deputado Eduardo Bolsonaro possa apresentar sua defesa e arrolar testemunhas. O regimento interno estabelece que ele pode arrolar até 8 testemunhas. Arrolado. Gente, sabe quando dá aquele cansaço, aquele negócio que tu fala assim, mano, os caras não acham que a gente é otário, os caras têm certeza. O cara tá falando pro Eduardo Bolsonaro arrolar até 8 testemunhas. Ele vai rolar testemunha pra quê? Testemunha do quê? Se tudo que ele faz é público, em vídeo, tá gravado no YouTube e no Instagram. Que testemunha? Testemunha do quê? Sabe? Cara, é nojento, é nojento. Roladas até 8 testemunhas, nós entendemos que conseguimos instruir esse processo de maneira séria e de maneira rápida, e eu pretendo concluí-lo no mais tardar até final do mês de novembro desse exercício. Portanto, já antecipando o cenário, eu consigo dizer com clareza que nossa intenção é que a gente conclua esse processo de cassação do deputado Eduardo Bolsonaro ainda nesse exercício de 2025. Tá certo. Marcelo Freitas. Nossa, gente, que tosco.